Gênesis 35, 16 a 37, verso 1. Diz assim o texto: Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Capítulo 37, verso 1 diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Vamos orar. Amado Senhor, Salvador nosso, exaltado, glorificado, magnificado seja o teu santo nome. Nós agradecemos esse privilégio bendito que temos de poder mais uma vez nos reunir no dia do Senhor, dia em que os cristãos celebram a tua vitória, a vitória do teu Filho sobre a morte, dia em que nos apresentamos diante do Senhor pelos méritos de Jesus Cristo, a fim de prestar o culto devido ao teu nome, dia em que o Senhor, ó Deus Santo, especialmente nos fala por meio da tua palavra, e nesta esperança nos colocamos agora diante do texto sagrado, a fim de ouvir, ó Deus, a tua voz que ecoa nas Escrituras. Rogamos ao teu Espírito que venha iluminar, ó Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de compreendermos a tua palavra para a tua glória, e que o Senhor mesmo venha aplicar ao nosso coração, a fim de vivermos, ó Deus, em novidade de vida, honrando o Senhor em todas as nossas atitudes. Damos glórias ao Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 35, aqui do livro de Gênesis, começa com o relato da renovação da aliança com Jacó. Nós vimos isso na semana passada. E na semana passada nós vimos que neste momento em que Deus ratifica a sua aliança, coloca de pé a sua aliança, ele se apresenta a Jacó no momento em que ele está com o seu coração bastante temeroso. E Deus então relembra a Jacó qual seria o seu nome. Deus ratifica o nome Israel. Deus prevalece, mostrando que agora este nome seria proclamado também pela vida do patriarca. Além de se apresentar a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode cumprir aquilo que faz, Deus então ratifica as suas promessas. Deus faz a Jacó as mesmas promessas que ele havia feito a Abraão e a Isaque, de uma terra, de uma parentela, de uma grande nação, de reis que procederiam dele. E Deus, quando se apresenta como o Todo-Poderoso, está dando a garantia a Jacó de que tudo aquilo iria acontecer e de que Jacó poderia então confiar naquilo que o Senhor Deus estava estabelecendo. Mas se você voltar os seus olhos lá ao começo da história da formação da família de Jacó, você vai lembrar que no capítulo 29, quando Jacó chega ali à terra de Labão e conhece então Raquel e vai estabelecer o casamento bígamo com Raquel e com Lia, casamento esse que vai ter mais as duas servas de Raquel e de Lia também se ajuntando e formando toda a tribo. Jacó vai ter 6 filhos com Lia, 2 com Raquel, 2 com Bila e com a outra serva. E nesse momento da história, nós percebemos que o coração de cada um destes personagens, Jacó,
Raquel e Lia era um coração que abrigava ídolos. Jacó entendia que a beleza de Raquel era a razão da sua vida, e ele faz de tudo, ele inclusive peca para ter a beleza de Raquel. Raquel está desesperada, porque ela acha que a sua vida não tem sentido enquanto ela não tem filhos. Então, um certo dia ela chega para Jacó e diz: me dê filhos, senão eu morro. Lia é aquela que tem um filho atrás do outro, e a motivação que ela tem para ter filhos é conquistar o amor do seu marido. Afinal de contas, o texto diz que Jacó amava Raquel e não amava Lia, que era a sua primeira esposa. E a cada filho que ela então tinha, ela declarava: desta vez o meu marido vai me amar. E por que todas estas coisas são ídolos abrigados no coração? Porque todas as vezes que você coloca a esperança da sua vida, a sua alegria, o seu conforto, a sua segurança em outro local que não na pessoa de Jesus Cristo, você também está estabelecendo ídolos no seu coração. Quando você é dominado por qualquer desejo do seu coração e faz tudo para conquistar aquilo, você está sendo dominado por ídolos. É por isso que Paulo é bem claro quando ele diz que todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Até mesmo as boas dádivas de Deus, que são lícitas, que os cristãos podem se apegar, se elas nos dominam, elas se transformam em ídolos do coração, elas passam então a mandar na nossa vida. E por que eu estou lembrando disso? Porque agora, no capítulo 35, a partir do verso 16, a narrativa de Gênesis, ela vai dar uma guinada, vai dar uma mudança de vez para a representação pactual de Isaac para Jacó. Lembra que Deus chama Abraão, a história então se detém em Abraão, Moisés vem relatando o que aconteceu na vida de Abraão, as promessas de Deus e como Deus vem tratando com ele. O pacto agora é estabelecido com o seu filho, com Isaac. Depois de Isaac, o pacto é estabelecido com Jacó. E este momento aqui é o momento em que a narrativa de uma vez por todas vai demonstrar que Jacó é este representante pactual. Por que eu estou falando agora de uma vez por todas? Afinal de contas, nós já estamos aí na história de Jacó há um bom tempo. Isaac ficou para trás. A história de Isaac que nós vimos por último foi aquela em que ele tenta, contra a vontade de Deus, abençoar o filho que ele preferia, a Esaú. E foi exatamente esse episódio em que ele quis abençoar Esaú e a sua esposa quis abençoar Jacó, que trouxe conflito entre os irmãos e fez com que Jacó tivesse que fugir da ira do seu irmão, pois no final das contas Isaac acabou abençoando Jacó, como Deus havia ordenado, como Deus já havia planejado. E então a história vai para Jacó, e agora é que vai fazer mais uma vez menção a Isaac, a morte de Isaac. E nessa história, e nesse trecho dos versículos 16 em diante, do capítulo 35 até lá no capítulo 37, verso 1, você aprende sobre os ídolos falhos e o Deus que nunca falha. Como é que você percebe isto aqui? Primeira coisa que você percebe no texto são os ídolos falhos. E lembre que eu estou falando aqui que ídolo é tudo aquilo em que você coloca a sua esperança, a razão da sua vida. E nós vimos que lá no começo da história era assim que eles estavam vivendo. Você viu que Deus está tratando o coração dos seus servos. Você viu que chegou num momento da história que Jacó mandou lançar fora os deuses estranhos, enterrou-os debaixo ali do carvalho. E agora, de uma vez por todas, vai ficar bem claro de que a esperança que é colocada fora do Senhor sempre falhará. Como é que você vê isso? Você começa a perceber como os ídolos não podem cumprir o que prometem na vida de Raquel. Raquel foi aquela que outrora entendia que ela necessitava de filhos para viver. Me dê filhos, senão eu morro.
Naquele momento ela ouve uma repreensão de Jacó. Jacó vai dizer a ela: e acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Jacó chamou a atenção de Raquel naquele momento para que ela pudesse entender e lembrar que aquele que abre e que fecha a madre é o próprio Deus. Agora, não há problema algum em desejar ter filhos, nós sabemos disso. A Bíblia é bem clara ao dizer que os filhos são herança do Senhor, são um galardão, são o fruto do ventre. Filhos são uma bênção, mas quando os filhos são colocados em um patamar, são elevados a uma posição de que eles são os responsáveis pela minha alegria, pela minha felicidade, significa que nós estamos pegando algo que Deus nos deu como bênção e estamos colocando todo o desejo, toda a esperança do nosso coração ali, e isso constitui-se em pecado. Nós pecamos de duas formas na Bíblia. Nós pecamos quando nós desejamos aquilo que é ilícito, mas nós também pecamos quando, ao desejar o que é lícito, desejamos para os fins egoístas do nosso coração, achando que se tivermos alguma coisa, no caso aqui de Raquel, um filho, a vida vai melhorar, os problemas agora desaparecerão. E ela então, que outrora entendia que a razão da sua vida estava nos filhos, ironicamente, morre num parto ao ter mais um filho. Você lembra o que ela disse quando ela teve o seu primeiro filho? Ela bota o nome do filho de José. O Senhor acrescentará. A expressão dela naquele momento era mais ou menos a seguinte: eu quero outro filho, eu preciso de outro filho. E agora, de forma irônica, quando ela tem o seu segundo filho, ela morre. E essa é uma das ilustrações mais poderosas que eu vejo na Escritura sobre a idolatria e sobre o que a idolatria causa ao homem. Quando o coração está desgovernado ou está governado por falsos deuses, por desejos, o final é a morte. É por isso que o coração precisa estar cativo somente a Jesus Cristo. E veja como que Moisés retrata e relata isso. Ele diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Aquilo que ela tanto ansiava e que ela botava tanta esperança é algo penoso no fim das contas. E aí o verso 17 diz que em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás outro filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim, nome que ela coloca no filho, Benoni. Expressa exatamente aquilo que a idolatria produz: aflição. O coração do idólatra não encontra descanso. O coração do idólatra, ele sempre entrará em desespero. Benoni significa exatamente isso: filho da minha aflição. E quando ela tem o seu segundo filho, o nome que ela quer colocar no menino é uma lembrança deste momento. E talvez o relato inspirado pelo Espírito Santo seja exatamente uma lembrança para mim e para você, de que quando a nossa esperança está fora do Senhor, de que quando nós entendemos que seremos felizes e fazemos tudo para ter algo, porque entendemos que é aquilo que vai trazer sentido à nossa vida, nós experimentaremos esse tipo de aflição, de ansiedade, de temores. A idolatria produz aflição, e como eu disse, chega a ser irônico o fato dela ter morrido justamente por causa daquilo que ela havia dito que iria morrer. Não foi disso que ela disse? Me dê filhos, senão eu morro. Deus deu um filho.
E ela morreu. Ela morreu exatamente no nascimento deste filho. Mas você tem um segundo exemplo aqui. Você tem Lia. Porque Lia, que lá atrás estava tendo um filho atrás do outro, colocando nisso a esperança de ter o amor do seu marido, não vê isso se concretizar de forma alguma. Metade dos filhos de Israel vem de Lia. 6 das tribos vêm de Lia. Mas ainda assim, ela não consegue aquilo que ela tanto almejava, aquilo que ela tanto buscava. O amor do seu marido, que está o tempo todo devotado a Raquel. E o terceiro exemplo de como os ídolos falharão em suas promessas é o próprio Jacó. Porque veja, Jacó, por causa do desejo que ele tinha de casar-se com Raquel, estabeleceu um casamento bígamo. Nós vimos naquela ocasião que, a despeito de o sogro ter enganado a Jacó e ter entregado a filha mais velha em lugar da mais nova, o casamento já estava consumado, e quem havia dado aquela esposa a Jacó tinha sido o próprio Deus, usando o pecado de Labão. A maior prova disso é o quarto filho deles. O quarto filho de Jacó com Lia é Judá. Curiosamente é aquele que ela expressa, a única vez que ela expressa gratidão a Deus, quando ela vem tendo os filhos. Porque filho após filho ela vai dizendo: agora o meu marido vai me amar, dessa vez o meu marido vai me amar, olha, agora ele vai me amar. Eu dei a ele 6 filhos, mas quando nasce Judá é o momento em que ela declara: dessa vez louvarei o Senhor. E coloca então o nome de Judá. Nós sabemos que é daí que procede o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer uma prova de que Deus usa até mesmo os atos maus dos homens para cumprir os seus propósitos, olhe para a vida de Jacó. Olhe para Deus usando o pecado de Labão ao enganar Jacó para uni-lo a Lia, e dessa união de Jacó com Lia vir o nosso Redentor. Porque o Redentor não vem da esposa que ele amava, vem da esposa que o Senhor havia concedido a ele. Este homem que entende que é em Raquel que ele terá alegria. Este homem que tentou protegê-la lá no encontro com o irmão, lembra como ele fez nas caravanas? Ele dispõe as caravanas de uma forma que Raquel e José fiquem por último. Ele coloca primeiro as servas e os seus filhos, depois Lia e seus filhos, e só por último, na caravana, você tem Raquel. Possivelmente a estratégia de Jacó ali é: se Esaú atacar o começo da caravana, dá tempo do restante fugir. E quem fugiria primeiro? Raquel, aquela que ele tanto amava. E agora ele se vê impossibilitado de salvar aquela que ele ama, aquela que é a razão da sua alegria. Nós lemos aqui na liturgia alguns textos que tratam da idolatria. E nós sabemos que a Escritura trata de forma muito irônica com a idolatria. Porque o idólatra acha que está sendo protegido pelo ídolo, mas o tempo todo é ele que precisa cuidar dos falsos deuses, é ele que precisa cuidar dos ídolos. Há um texto ali no livro de Isaías, bastante interessante, que muitos usam fora de contexto, usam até para fazer o moto de congresso. O texto diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Talvez você já tenha ido até em algum congresso que tenha tido esse título, certo? Mas se você depois for lá no texto, você vai ver que o contexto são 2 idólatras conversando, e os 2 idólatras estão conversando e dizendo assim: olha, coragem. Esse é o sentido da palavra esforça-te ali, seja forte. E aí o texto diz assim:
um idólatra anima o outro enquanto eles estabelecem um ídolo. E eles então fixam o ídolo, para que o ídolo não oscile. E a palavra ali para fixar o ídolo é que os idólatras estão dando força ao ídolo. E o texto é de uma ironia sem tamanho, porque vai dizer mais ou menos o seguinte: um idólatra diz ao outro, seja forte. E assim eles constroem um ídolo e pregam o ídolo para que o ídolo fique forte. Porque se o ídolo não estiver fixado, ele vai cair. E aí no final do texto vai dizer que Deus é o Senhor que dá forças a Israel. A ideia então ali de Isaías, de forma irônica, é dizer, olha, aqueles que confiam em ídolos, na verdade são aqueles que cuidam dos ídolos. Os ídolos não podem fazer nada por eles. O texto que nós lemos na liturgia aponta para a mesma coisa. Mas a história de Jacó é uma ilustração bem vívida disso. Está morrendo aquela que é a razão de toda a alegria de Jacó. E o que ele pode fazer nesse momento? Nada. Nada. É por isso que nós amamos pessoas e devemos amar. Mas nós não podemos colocar o nosso coração e a razão da nossa vida nas pessoas. Nem na esposa, nem no marido, nem nos filhos, nem nos amigos. Porque cônjuge é uma bênção que o Senhor concedeu. Filhos são uma bênção que o Senhor concedeu. Amigos são uma bênção que o Senhor concedeu. E que nós devemos usufruir, aproveitar, glorificando a Deus por aquilo que Ele nos deu, em vez de colocar ali o nosso coração e dizer, eu dependo da minha esposa para viver. Se o meu marido me deixar, acabou a vida. Se eu perder o meu filho, não encontro mais razão de viver. Porque essas expressões demonstram que o nosso coração não está satisfeito somente com Cristo, mas que é preciso algo mais para satisfazer a nossa alma, o anseio da nossa alma. E aqui o texto está bem claro. Tudo aquilo que foi motivo de esperança, de alegria, está se desfazendo, está indo embora, porque essa é a natureza da idolatria. Os ídolos sempre vão falhar naquilo que eles prometem, porque fora do Senhor não há mesmo fonte permanente de alegria. Você pode experimentar até uns certos momentos de alegria, mas no final o coração estará ansioso, porque e se eu perder isso? Eu não sei o que você tem abrigado no seu coração, ou o que você tem desejado tanto, a ponto de achar que a vida não vale a pena se você perder, ou achar que não há mais motivo de se alegrar por não ter alcançado. Mas o que a Escritura ordena é que não tenhamos outros deuses diante do Senhor. Por isso, se o coração está abrigando ídolos, se o coração está buscando esperança fora do Senhor, é preciso arrependimento. É preciso reconhecer diante do Senhor que muitas vezes estamos transformando as bênçãos do Senhor em algo que ofende ao nosso Deus. Você consegue perceber isso? E você consegue perceber a fragilidade dos ídolos? Há pessoas, por exemplo, que só pensam em dinheiro. O coração ama o dinheiro. E por ter dinheiro, acham que tem segurança. Olha, estou tranquilo. Tem pandemia? Mas eu ainda tenho meu dinheirinho. Está gente perdendo emprego? Mas eu ainda estou seguro. Eu tenho meu dinheiro. Quase fala como aquele homem.
lá dos celeiros, né? Tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Se eu ficar doente, eu tenho um plano de saúde. Se eu estou estressado, eu posso viajar. O dinheiro me proporciona todas essas coisas. Não é ruim o dinheiro. O ruim é quando o dinheiro está nesse nível na nossa vida. Porque aí aquele que tanto ama o dinheiro começa a ficar preocupado e começa a ficar desesperado quando ele vê que ele pode ficar sem. E principalmente nos dias que estamos vivendo, não há nada mais que foge mais da nossa mão do que o dinheiro. E isso vai trazer desespero a muitas pessoas, se o entendimento de que é o dinheiro que me faz feliz, é o dinheiro que sustenta a minha vida. Porque nós sabemos que quem sustenta é o Senhor, que quem cuida dos seus é o Senhor. Há outros que confiam demais em si mesmos, na sua capacidade, nos seus talentos, esquecendo que é o próprio Senhor que nos dá habilidades, que nos dá talentos, e que de uma hora para outra também podem se acabar. De uma hora para outra, nós podemos ficar incapacitados de trabalhar com aquilo para que fomos chamados a trabalhar, por algum acidente, alguma tragédia que aconteça. A esperança não pode estar fora do Senhor, porque não há nada fora do Senhor que perdure tanto assim. Aquele que coloca esperança em falsos deuses, vai se ver tendo que cuidar dos falsos deuses, e vai se ver o tempo todo preocupado com os falsos deuses. Lembra lá de Raquel roubando os ídolos do lado, o pai escondendo, o pai saindo desesperado para achar de volta o ídolo. Labão não estava sendo cuidado pelo ídolo, ele precisava cuidar do ídolo. Raquel precisava esconder o seu ídolo para que alguém não tirasse dela. E o idólatra está o tempo todo envolvido com o desejo do seu coração, deixando de lado a bênção do Senhor, a adoração do nome bendito de Deus. Há quem confie nos relacionamentos como a razão de alegria, que também é uma fonte falha, porque relacionamentos podem acabar, eles podem ser interrompidos. Hoje de manhã a gente conversava aqui na escola dominical sobre a questão da morte. A morte é algo que vai nos alcançar em algum momento. E se eu perder alguém da minha família? E se perder o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, meu pai, a minha mãe? O que será da minha vida? Se o coração é dependente das pessoas, estaremos em maus lençóis. Mas se o coração está satisfeito no Senhor, é claro que haverá tristeza. As partidas, a quebra dos relacionamentos traz tristeza, mas não pode trazer desespero, angústia, prostração, entendimento de que não há mais razão para viver, para continuar. Porque quando o coração age dessa forma, é porque não é o Senhor quem está no governo do coração. Cuidado com os ídolos falham, mas o texto vai mostrar de forma maravilhosa e vai apontar para o Deus que nunca falha. E como é que você percebe isso neste texto? Veja, os acontecimentos aqui deste capítulo demonstram que, a despeito de tudo o que ocorreu, tudo, os atos bons, os atos maus, os atos piedosos, os atos pecaminosos, a despeito de tudo isso, o Senhor reina e o Senhor governa soberanamente sobre todas as coisas, e nada daquilo que Ele disse e nada daquilo que Ele declarou vai ser frustrado. Ele vai levar a cabo todas as suas promessas.
Ele nunca perde o controle da história, porque a história está em suas mãos. E você vê então este Deus que concedendo a Raquel que desse mais uma vez a luz, completa o número das tribos de Israel e forma o seu povo. O povo de Deus vai ser estabelecido pelos 12 filhos de Jacó. Até então, ele tinha 11. E Deus agora completa o número dos filhos. Veja como Moisés, ao relatar, ele faz questão de frisar isso. Veja lá. Verso 19 diz assim: morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. E então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Agora veja o destaque que ele coloca aqui: eram 12 os filhos de Israel. Finalmente Deus então forma o seu povo, as 12 tribos que darão origem ao seu povo, ao povo de Israel, concedendo a Raquel, aquela mulher que era estéril, que tanto queria um filho e que colocou a sua esperança de forma errada em ter filhos, e que concebeu uma primeira vez e que agora concebe uma segunda vez, tudo debaixo da soberania de Deus. Deus forma o seu povo, e acontece um episódio triste, como eu li aqui na vida de Jacó, porque após a morte de Raquel, o seu filho mais velho, Ruben, ele vai se deitar com Bila, que era serva de Raquel. E mesmo este triste episódio de pecado do filho de Jacó está debaixo do controle soberano de Deus. Você sabe que a bênção no Antigo Testamento é sempre do primogênito. E o primogênito de Jacó é este aqui, é Ruben. Mas você sabe também que Jesus não vem da tribo de Ruben. Jesus vem de Judá, e Judá é o quarto dos filhos. Como é que a bênção vai chegar em Judá? Deus não vai simplesmente tirar de Ruben e dar para Judá de forma arbitrária. Nem mesmo a terra que Deus está dando a Israel está sendo de forma arbitrária. Você lembra lá de quando Deus chamou Abraão e disse: olha, eu vou te dar essa terra só daqui 400 anos, porque ainda não se encheu a medida dos pecados desses povos que habitam aí. Ou seja, esses povos aí não pecaram o tanto que eles têm que pecar para eu tirá-los da terra. Só quando isso acontecesse é que Deus então os tiraria da terra e daria a terra a Israel. Quando Deus tira a terra dos jebuseus, dos ferezeus, Deus está então punindo aqueles povos pelos seus pecados. E quando Deus então tira a bênção de Ruben, adivinha só como vai ser consequência deste pecado? Ruben está seguindo o desejo do seu coração. Deus está soberanamente cumprindo a sua agenda e usando o pecado de Ruben para excluí-lo da bênção. Assim será com Simeão e com Levi, até que a bênção chegue em Judá, para que Jesus seja o leão da tribo de Judá. Então você percebe, os homens estão seguindo seus caminhos. Os homens estão dando vazão aos desejos do seu coração. Os homens muitas vezes estão pecando contra Deus, e Deus está cumprindo o seu propósito, porque diferente dos ídolos, Deus não falha. Porque diferente dos ídolos, Deus não se frustra, e nem vai frustrar ninguém que tenha uma esperança correta nele. Deus está controlando a história. A bênção chegará em Judá, de onde virá Davi e de onde virá o Senhor Jesus. Deus está cumprindo a sua promessa de trazer o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Porque você está vendo todas estas histórias acontecendo, mas a história que está acima de todas essas histórias é a história
do Deus bendito que envia seu Filho ao mundo para salvar pecadores, para santificar um povo, para formar a sua igreja. É esse o Deus que não falha. É esse o Deus em quem devemos confiar. E você lembra que desde o início, Deus não quer que haja mistura nas linhagens? Bom, você vê isso logo no anúncio da maldição que Deus dá à serpente. Quando Deus vem estabelecendo as maldições, a maldição à serpente vai ser: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. E o princípio estabelecido ali é que aqueles que são a descendência da mulher não se misturam com aqueles que são da descendência da serpente. Essa descendência, sabemos, é espiritual, certo? E elas estão representadas ali nos primeiros filhos de Adão. E você sabe disso porque o Novo Testamento diz isso. Abel é aquele que é celebrado no Novo Testamento como um mártir, como alguém que adorou o Senhor, enquanto Caim é anunciado por João como alguém que era do maligno e que matou o seu irmão, porque a inimizade estava estabelecida. As linhagens estão separadas. Quando você chega lá no capítulo 5, você vê que Moisés está traçando as duas linhagens de forma bem clara: a linhagem de Sete, a linhagem de Caim. No capítulo 6, sabe o que acontece? As linhagens se misturam. Os filhos de Deus tomam por esposas as filhas dos homens. As linhagens estão se misturando. Deus envia o dilúvio. Depois a terra começa a ser povoada de novo. Quando você chega na história de Jacó e de Esaú, quando a Rebeca, junto com Jacó, bola aquele plano para enganar o pai, para que o pai abençoe Jacó, porque o pai queria abençoar, na verdade, o filho mais velho. Esaú fica irado, ele quer matar Jacó. Jacó tem que ir embora. Esaú já tinha tomado por esposas mulheres que não eram daquele povo. A sua mãe fica preocupada: será que Jacó vai fazer o mesmo? E por que eu estou recapitulando todas essas coisas? Porque na providência de Deus, Jacó e Esaú tinham se reconciliado, eles tinham se encontrado, a paz estava estabelecida entre os irmãos. Veja o que diz aí o capítulo de número 35, o verso de número 28. Foram os dias de Isaque 180 anos, e aqui é onde eu disse que o texto vai mudar de uma vez por todas para a representação pactual de Jacó em vez de Isaque. Porque o que Moisés faz, do verso 23 em diante, ele fala e nomeia quais são os filhos de Jacó, quais são as tribos de Israel. E então, no verso 27, veio Jacó a Isaque seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó seu filho o sepultaram. Os irmãos estão juntos sepultando o seu pai. A partir do capítulo 36, verso 1, Moisés vai começar a traçar então, a listar a linhagem de Esaú. Veja como ele faz isso aí no verso 1. São estes os descendentes de Esaú. E aí ele de novo faz aqui uma observação, que é Edom. Por que Moisés está frisando isso? Porque é essa inimizade que vai ter em Israel o tempo todo. Lembra do Salmo? Da imprecação do Salmo? Dos filhos de Edom
lembra-te, Senhor, para seres contra. A inimizade entre Edom e Israel. E aqui então Moisés está traçando exatamente essa linhagem, certo? A partir do versículo 1. Veja o que ele destaca. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filho de Elon, Eteu, Olibama, filho de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E aí então, a partir de então, depois de falar das mulheres e de onde elas procediam, ele vai traçar as suas linhagens. Mas as linhagens não devem se misturar. Como é que Deus age para que isso não aconteça? Deus havia dito que abençoaria também a Esaú. Deus havia dito que Esaú também seria um grande povo. Deus havia dito que haveria príncipes em Esaú. E aí o texto diz assim, no verso 6, note bem aí. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Aquilo que Deus deu a Esaú, e o fez prosperar, serviu para que agora os irmãos se apartassem um do outro. Eles não eram mais inimigos ali os dois, os povos vão ser mais à frente. Eles tinham restabelecido a comunhão. Mas na providência de Deus, Deus faz com que os povos simplesmente se separem. A linhagem da mulher, a linhagem de onde virá o Senhor Jesus Cristo, não pode ser maculada. E se você olhar o restante da Escritura, você vai ver exatamente isso. Deus preservando a linhagem de onde vem o Senhor Jesus Cristo. E como é que Deus faz isso? Concedendo abundância àquele que Deus tinha rejeitado. E aí você entende que mesmo as pessoas que são rejeitadas pelo Senhor, muitas vezes são alvos da bondade do Senhor. Acontece que essa bondade do Senhor um dia será cobrada. O Salmo 73 diz isso. Deus coloca estes homens em lugares escorregadios, porque a despeito de receberem a bondade de Deus, eles não estão dando glória a Deus. Diferente do que deve acontecer com os filhos de Deus, que ao receber das bênçãos do Senhor, dão toda a glória a Ele. Por isso é tão terrível quando nós recebemos as bênçãos do Senhor e fazemos delas a razão da nossa vida. Não é assim que nós procedemos. Nós usufruímos das bênçãos, dando glória ao Deus que governa a história. Deus, em sua providência, então, está determinando aqui que as linhagens não se misturarão. Esaú vai embora da terra prometida. Ele parte da terra prometida. Jacó permanece naquela terra, na terra prometida, debaixo do controle soberano deste Deus que nunca falha. Isso está anunciado lá no verso 1 do capítulo 37. Enquanto Esaú se vai, o texto diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E a despeito de Deus ainda não ter dado a terra, ela estava prometida. E ali é a terra então das suas peregrinações, onde eles peregrinam olhando para o futuro. É assim que Hebreus vai dizer que eles fizeram. Eles peregrinaram, mas eles esperavam uma cidade que não tem fundamento. Novos céus e nova terra. Eles estão ali naquela terra que representa o que Deus tem para o seu povo. O Deus que não falha, soberanamente controla a história. E você precisa confiar nisso. Hoje pela manhã, mais uma vez lembrando, nós falávamos a respeito da nossa fraqueza.
Nós sabemos, aqui nós sabemos de muitas coisas. Mas na hora do viver aquilo que nós sabemos, por vezes a gente tem que fazer aquela oração: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Mas nós não podemos perder de vista o Deus soberano que está controlando a história e governando a nossa vida. Não seremos frustrados. Quem confia em Deus não é abalado. Quem confia em Deus tem um forte amparo. Então, quando você coloca em Deus a razão da sua esperança, você está em um porto seguro. Quando você coloca em Deus a sua esperança, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Lembra de como Jesus falou a respeito disso? A casa edificada sobre a rocha não impede que as tempestades venham. Elas virão. Mas por estar edificada sobre a rocha, essa casa não rui. Essa casa permanece. Jesus falou isso em outro momento, também de forma diferente. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você lembrar o tempo todo em seu coração, e lembrar o tempo todo a sua alma, que você está nas mãos de um Deus soberano, você poderá honrar esse Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, por saber que Ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo quando falhamos, Ele está no controle. E Ele vai nos corrigir. E Ele vai nos trazer de volta aos termos do pacto, aos termos da aliança, porque Ele nos tratará como filhos. Deus vai cumprir cada um dos seus planos, inclusive os planos que Ele tem para a sua vida, individualmente. Então não há o que temer, não há por que se desesperar, não há por que ficar ansioso. Mas pastor, eu sei, mas eu fico. Eu sei, eu também fico. Essa é a hora de pregar ao coração. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está ansiosa, minha alma? Por que você está com tanto medo, minha alma? Espera em Deus. Pois o que nós temos além do Senhor? Às vezes, por esquecer de Deus, nós tentamos arrumar outras fontes para resolver os nossos problemas. E amarramos o nosso coração a falsos deuses frágeis, mais frágeis do que nós, que vão nos trazer ainda mais angústia, ainda mais desespero, ainda mais tristeza. Então creia que o Senhor está soberanamente no controle das suas circunstâncias. Lembre que até mesmo no momento em que Jesus enfrentou homens que eram falsas testemunhas contra ele, isso estava debaixo do governo de Deus. Como eu já falei algumas vezes aqui, se Deus não usasse o pecado destes homens, Jesus nunca teria sido condenado. Não havia do que condenar Jesus. Mas Deus soberanamente usa os atos maus dos homens, usa o testemunho das falsas testemunhas, a fim de que um tribunal errado, forjado, leve o Senhor soberano e santo àquela cruz maldita, para cravar o meu e o seu pecados. E quando você lembra disso, você precisa estar bem certo de que este Deus está controlando a história. A história está nas suas mãos. E um dia, na história, Ele enviou o seu Filho a fim de redimir o seu povo, para que por meio de Jesus Cristo, esse povo possa amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. No texto, então, nós temos a realidade
dos ídolos falhos e do Senhor que nunca falha. E é exatamente por nunca falhar que Ele vai continuar preservando a linhagem que Ele está preservando aqui, até que o seu Filho venha. Quando nós cantamos, por exemplo, um dos nossos hinos que diz: a Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, nós precisamos lembrar dessa história, e de como o Senhor trabalhou para que na plenitude do tempo o seu Filho viesse e nascesse e vivesse perfeitamente e cravasse na cruz os pecados do seu povo, para que este povo pudesse ser reconciliado novamente com o Pai. Somente o Senhor poderia fazer isso pelo seu povo, e esse Deus que fez tudo isso promete que vai conduzir a sua igreja até o dia final, promete que vai cuidar do seu povo, promete que está presente com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Este Deus que se revela em Jesus Cristo ressuscitou para que a igreja seja apresentada no dia final sem mácula e nem ruga, nem coisa alguma, e garantiu de uma vez por todas: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. A sua salvação será levada a cabo até o final, porque não depende de você, porque não depende de mim, depende unicamente do soberano Deus que guia as nossas vidas. E Jesus pode garantir isso, porque Ele é um com seu Pai, porque Ele é o Deus bendito e verdadeiro, porque nele vemos o Deus invisível. Ele é a imagem deste Deus invisível e soberano. É por isso que, estando nele, você pode lembrar como Paulo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você tem abrigado no seu coração falsos deuses, se você tem deixado o seu coração abrigar esperança fora de Cristo, peça perdão. Peça a Deus que sonde o seu coração, peça a Deus que firme a sua vida cada dia mais na convicção de que nós temos um único Senhor soberano, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, e que por isso merece honra, glória e louvor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos leve sempre em segurança para a sua própria glória.